Continuo conversando com Marilena Garcia, ex-vice-prefeita de Macaé, ex-secretária de Educação de Macaé, presidente da UNAMAMA e agora também do Centro Cultural Magda Garcia. Eu estou aqui, sendo acolhida aqui maravilhosamente. Marilena, você acompanhou a transição de Macaé. Macaé, as imagens que tem aqui no hall de entrada aqui são maravilhosas. Dá a impressão, nossa, esse período aqui Macaé era do Macaense. A sua mãe está ali andando numa bicicleta, aqui na praia da Washington Luiz. Caramba, uma avenida moderna, uma avenida lá, mas não tem um carro. Você tem ela na bicicleta. Marilena, o que aconteceu não só com Macaé, essas cidades que estão aqui na zona produtora de petróleo, com relação ao patrimônio histórico? Quanta coisa demolida, quanta coisa destruída, Marilena. Roberto, o brasileiro não tem uma tradição de patrimônio histórico, né? Muito menos nós do estado do Rio, com exceção de Petrópolis, porque foi uma cidade imperial. Então, quando você vê todos esses retratos, né? Eu tenho 74 anos de idade, sou de uma família nascida, criada de 4 gerações para cá, toda em Macaé. Né? Então, eu fui criada na Macaé das 3 ruas, né? Da Avenida Rui Barbosa, Teixeira de Gouveia, a Rua da Praia, e 2 ruezinhas no bairro Miramar. Era essa a cidade. A nossa região, ela sofreu um impacto muito grande com a venda do petróleo. Se você parar para perceber, Macaé é o único município do Brasil, dos 5.574 municípios, foi o único que foi completamente impactado, mais do que Campos, apesar de Campos dar o nome à Bacia Petrolífera de Campos, né? Que desde a década de 20 já constava na literatura petrolífera, Bacia de Campos, então não pudemos mudar, até que eu tentei. Acampou, lá na Cinelândia, Rio de Janeiro. Então, Roberto, esse impacto quando chega, representado pelo ciclo do petróleo, é um impacto demolidor. O ciclo do petróleo tem um perfil muito parecido com as expedições exploradoras. Eles chegam para extrair, lucrar e ir. E nós sobrevivemos a isso durante 40 anos. Né? Quando a Petrobras monta toda a sua estrutura de introspecção aqui na Ibitiba, transformando aquela praia no porto, no Ibitiba, transformando aquela praia e aquele bairro num bairro petroleiro, você há de convir que nós éramos uma cidade com 32 mil habitantes e com uma tradição muito harmoniosa. Macaé nunca teve elite como Campos sempre teve. Elite econômica, elite açucareiros, usineiros, né? Por exemplo, a gente tinha um grupo em Macaé que dançava o Charleston. E eu gostava muito de dançar o Charleston em Campos. Até porque a gente chegava lá de calça comprida, ia para a rua do homem em pé. Calçadão. Nossa, os rapazes ficavam enlouquecidos, porque as meninas de Campos não usavam calça comprida. Cidade mais conservadora. Sim, e eu gostava muito de ir na missa domingo na Praça São Salvador, A catedral. porque eu nunca tinha visto aquilo. De um lado eram os usineiros, do outro lado era o povo. Isso eu vivi. A igreja se dividiu no meio da catedral. Eu então, quando chegava em Macaé, falava, gente, a gente dança mais do que eles. A gente dança melhor do que eles. A gente usa calça comprida na Rua do Homem em Pé. A gente usa maiô 2 peças. E na igreja aqui em Macaé, todo mundo embolado. Hã? Anos depois fui eu fazer faculdade em Campos e adorava chegar em Campos para estudar na faculdade de filosofia, né? Que eu fiz português e francês lá. Então, Roberto, essa história, ela foi toda muito impactada por saberes diferenciados. Quem que Macaé recebe? Macaé recebe aquele técnico de ponta japonês, alemão, aquele técnico que trabalhava com toda uma prospecção, né, na formação da bacia petrolífera, que veio trazendo para cá sua cultura, alguns nem suas famílias. Então Macaé chegou a ter 4.000 empresas
4.000 empresas que acompanhavam a Petrobras. A Torre de Babel, talvez a cidade Uma do Torre de interior Babel. mais cosmopolita que existe. Sim. E a cidade mais impactada. Muito. Eu já rodei um bocado meio mundo, porque sempre fiz um trabalho direcionado aí para algumas vertentes, né? Então, eu, por exemplo, só conheço uma cidade que tem um perfil de Macaé, que é Aberdeen, no norte da Escócia. Tanto que a gente chamava da cidade petrolífera do Mar do Norte e Macaé a cidade petrolífera dos mares do Sul. Só que Aberdeen é uma cidade europeia, então passou por todo um planejamento, por todo um cumprimento de metas, para o auge da exploração petrolífera. Leis rígidas, normas Isso, rígidas. tudo sendo cumprido, lei que é cumprida. Porque nós somos os fazedores das leis, né? O nosso problema brasileiro é cumpri-las. Exato. Não é assim? Sobra lei. Sobra lei. Faz muita lei. Então, você fala em patrimônio, o patrimônio histórico, infelizmente, foi um patrimônio quase todo arrasado na cidade, né? Porque esses últimos 40 anos, além da gente não ter tido conservação, existe uma política que transcende o município, que é a política da não revitalização. O que é velho tem que ir para o chão. Isso aqui está velho, vai dar trabalho, está tudo entupido, está tudo esgotado, então é chão. Ninguém quer preservar. Geralmente quem tem o dinheiro e compra o prédio antigo tem essa visão, não é? Do crescimento imobiliário apenas, não sou contra, mas é para ser analisado de uma forma mais delicada. E então põe abaixo. Está lá o Palácio do Urubu, só com a fachada. Aquilo ali tem 40 anos atrás, foi tombado pelo INEPAC, foi tombado. Só que eles fazem o tombamento, mas eles não viabilizam o recurso para você refazer. Aí é um negócio, uma coisa interessante. No Brasil se destrói o patrimônio histórico, você tira o que é de belo, porque o patrimônio histórico são prédios belíssimos, retratam uma época, mas sai daqui pagando dinheirão em euro para visitar a Europa que preserva seus patrimônios. Para ver aquela beleza, para ver Padrão cultural, Roberto. Padrão Caramba! cultural, as pessoas se endividam, usam seus Vai pra cartões lá, sem uma história poder, a história aqui sendo destruída, e você então vai para lá, tira o seu selfie, manda para cá, aí sua família te gosta mais porque você está na Europa, entendeu? São esses valores, são valores que infelizmente calçam, não é? Uma parte muito grande das nossas sociedades, né? E que não nos leva a lugar nenhum. Não é? E o Estado do Rio, Roberto, nós não estamos nessa situação política à toa. Nós não temos hoje tantos governadores respondendo processos, presos, é à toa. O Estado do Rio, na minha avaliação, por causa do enriquecimento do petróleo. Enriquecimento do petróleo, as pessoas dificilmente falam isso. O enriquecimento do petróleo. E dada a uma história de fusão, de desfusão, a fusão do Estado do Rio, do Estado da Guanabara, volta, tá? Mas principalmente pelo ciclo rico do petróleo, foi um Estado que foi sendo depauperado, porque ter dinheiro não significa fazer desenvolvimento. O dinheiro ajuda quando entra para uma política desenvolvimentista válida. Então, falando em patrimônio histórico, vamos falar também da degradação do meio ambiente. Olha o que a gente está vivendo. Eu estive com a equipe de uma TV francesa, fizemos um documentário. Foi transmitido isso na Europa. Esse documentário passou numa TV na França, na Alemanha. As duas repórteres ficaram aqui 4 dias, uma semana, percorrendo toda essa região. Nós visitamos aqui alguns bairros, visitamos Nova Holanda, fomos muito bem recebidos. Sim. Ainda existe esse mito que ninguém pode ir lá, nada disso. Maravilhosamente, uma comunidade maravilhosa. Visitamos ali algumas comunidades no entorno e as repórteres, elas visitaram uma região de Macaé degradada estruturalmente e ambientalmente. Então ali é preciso também separar o joio do trigo. Macaé recebeu da noite para o dia uma leva de pessoas que veio de toda a parte do Brasil e do mundo. E essas pessoas não tiveram onde se acomodar e foram ocupando áreas
Sim, não é? sim. Você tocou numa questão. Então, é uma situação delicadíssima, que não cabe só a responsabilidade do gestor público. Não é. O gestor tem uma responsabilidade bastante significativa, qualquer gestor, né? Mas existe a questão cultural, por exemplo. Quando a gente viu o fluxo migratório que Macaé teve, né? A gente via muitos parentes se alojando de alguma forma, fazendo as invasões, né? Fazendo as puxadinhas e chamando suas famílias de diversas regiões do Brasil para virem. Só que o mercado de trabalho que existia aqui era um mercado de trabalho qualificado no pedágio do petróleo. Se você chegasse sem uma profissão, ficava um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Então a gente teve a proliferação, sim, de muitos bairros da cidade. E é interessante porque, como eu fui vereadora e vice-prefeita, atuando muito em periferia, a classe média conhece o trabalho, acompanha, mas a minha atuação cotidiana é periferia, eu tenho uma relação bastante adulta com todas as periferias de Macaé, e a gente vê que cada um bairro periférico, cada uma comunidade, como eles chamam, tem um perfil diferenciado. É incrível. Não é apenas uma massa humana que está ali para sobreviver, não. Eles foram se alojando, dependendo das regiões brasileiras de onde eles vinham, e eles foram criando uma cultura própria. Por exemplo, você vai no Lagomar, o Lagomar é uma cidade de mais de 40 mil habitantes. Macaé, antes do petróleo, tinha 32 mil. Tem a população de Conceição de Tem a Macabu. população de Conceição de Macabu ou mais, né? Você vai no Lagomar e você vê que é um bairro nordestino. Você vai encontrar lá restaurantes nordestinos excelentes, músicos nordestinos fazendo seus shows lá, né? O que eu acho, Roberto, o que eu penso, é que nós temos um grande desafio pela frente a partir de agora, porque o prefeito Aloysio, e nós, Riverton e eu, entregamos a cidade para o prefeito Aloysio, e a gente sabia que uma crise viria, né? E o prefeito Aloysio, ele foi muito incisivo nas ações dele. Ele não poupou a própria pele. Isso tem que ficar muito bem registrado. Adotou medidas corajosas. Ele adotou medidas muito corajosas, e foi essa coragem, foi essa determinação, foi o que as pessoas às vezes chamam de sangue frio, e é sim, às vezes o sangue frio, objetividade, que conseguiram fazer que Macaé não vivesse a crise, que com exceção de Quissamã, todos os municípios estão vivendo. Todos os municípios do entorno, todos os municípios que compõem a bacia petrolífera, se eu estiver enganada, Quissamã está bem. Quissamã está porque a Fátima, que é prefeita, ela também adotou medidas semelhantes. Sim, exatamente, eu ia falar isso. Exatamente. Fátima adotou medidas corajosas, trabalha muito, não é? Enfim, está levando. O resto, me parece, os outros municípios estão atravessando dificuldades muito grandes, dificuldades impostas por uma crise financeira, econômica e cultural que chegou sim. Então aqui em Macaé, eu acredito que a gente tem que pensar nessa Macaé do futuro, porque já fomos a Macaé dos royalties, foi bom para algumas questões sim, para a maioria das questões não foi bom para a maioria do povo. Pode ter sido uma fase boa de Macaé para uma minoria. Essa é a minha concepção. Depois vivemos o enfrentamento da crise, né, que foi com o prefeito Aloysio, e agora vem o enfrentamento de uma nova realidade. Essa questão me instiga muito, porque eu sou muito curiosa. E eu vejo assim muito claramente por onde Macaé deve ir, e tem condições de ir, né? Mas eu sou apenas uma pessoa. Ainda. Né? Mas eu acho que nós vivemos, Roberto, num município que é um desafio. Algumas cidades, o grande problema, o grande desafio para todo profissional, para toda cidade, o mundo é saber em que contexto vai se colocar no processo de mudança. É isso aí. Algumas cidades, elas têm um norte. Elas sabem, agora está aqui, mas daqui a pouco nós vamos estar um pouquinho à frente, mas nós queremos estar nessa posição. Eu creio que Macaé, nesse contexto, ela se encontrou. Por quê? A Macaé do petróleo, pelo que eu tenho olhado ao prefeito sinalizado, o Dr. Aloysio, vai ser a Macaé que vai
entrar na era da energia, da oferta energética. Gás natural. Macaé tem aqui o gasoduto Rota 2 que joga o gás do pré-sal em Cabiúnas. Já está aqui com a construção de usinas termoelétricas. Então se terá energia em abundância. Onde tem energia, você tem oferta de energia, você tem negócios. Você tem empresa, tem conexão de internet em banda larga, você tem negócio. Macaé encontrou esse papel. São João da Barra encontrou o seu, está lá com o Porto do Açu, vai ser uma cidade portuária. Itaboraí tem o seu complexo do Comperche. É a tríplice economia. Então algumas cidades se situaram, outras não. Se você me pergunta qual o papel que Carapebus ocupa nesse contexto, eu não sei, talvez nem a cidade saia. Se me perguntar o que vai fazer, por exemplo, Campos nesse próximo contexto, eu ainda não identifiquei. Porque Campos, salve aqui uma abordagem carinhosa, porque foi lá que eu fiz a minha primeira faculdade, e tenho familiares lá da família Tinoco, de Godofredo Tinoco, que era meu tio. As freiras, a irmã Cecília, Conceição e Mary, Gabriela e Conceição. Tia Mary era a mãe dela. Godofredo Tinoco, figura. Autor do livro Misérias e Grandeza da Imprensa Católica. Quando eu fui fazer faculdade, então, um professor meu de linguística virou e falou assim: eu acho que você não deve dizer que é sobrinho de Godofredo Tinoco. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque Godofredo ninguém gosta dele. Ou ele é amado ou é odiado. Eu falei assim, mas é isso que eu quero. Sou sobrinha de Godofredo Tinoco. Mas então, eu acho que Campos não teve talvez essa oportunidade de se situar nesse contexto novo. Porque falar em história e falar em 40 anos é um contexto novo. É um contexto novo. Menos de meio século? E Campos passou por um processo muito traumático de 2016 para cá. O Rafael Diniz, que é um prefeito de gente boa, é um cara também decidido, é uma pessoa fantástica, adotou medidas corretas, embora seja incompreendido, mas adotou medidas corretas, sensatas. Mas ele já assumiu uma situação também conturbada. E a situação na cidade ela continua estabilizada, conturbada. Não é normal uma cidade ter quase metade da Câmara de Vereadores presa no Mariana. Você não sabe se o vereador vai, se o vereador volta, como é que fica. Isso faz um mal muito grande ao povo como um todo. É uma instabilidade toda. Essa entrada do judiciário, esse protagonismo que o judiciário e o Ministério Público assumiu no processo político, isso fez muito mal ao país. Fez porque eu acho que nós temos um poder judiciário, nós temos um poder equilibrado na sua maioria, nós temos as instituições do judiciário que tentam fazer cumprir seu papel, mas nós lá também temos alguns extremismos muito perigosos, né? Muito perigosos. Então vai contaminando. E provoca reações terríveis. E eu até digo o seguinte, eu não responsabilizo o judiciário e o Ministério Público Nacional, Sim, porque claro que a classe política instigou o Ministério Público e a Justiça entrar nesse processo. Tem um monte de vivandeiras de Ministério Público e Judiciário, por porta, Judiciário, leva carreira de documento para o Judiciário, então chama, os caras estão lá quietinhos. E a gente tem um fato, Roberto, hoje profundamente perigoso, né? O valor da liberdade na comunicação, eu acho que ele é indiscutível. Mas o perigo que fake news fazem, né? Puxa. Então você faz, por exemplo, eu pego esse vestido aqui, que foi um vestido que a minha mãe fez para mim quando eu fiz 15 anos de idade, quer dizer, tem 60 anos esse vestidinho, e resolvo dizer que esse vestido foi furtado em algum lugar, a pessoa faz um vídeo, faz alguma coisa, leva para o judiciário, entrou com uma ação, olha só, quem que pegou aquele vestido da loja, quem roubou aquele vestido da loja, e fica como verdade, mancha. É o assassinato de reputação. É o assassinato de reputação. Então, é um momento bastante complexo, vivemos uma eleição para presidente da República em que a gente sabe que os fake news tiveram um papel bastante grande, está aí a CPI instalada, está dando no que está dando, mas existe uma juventude também antenada. O que eu acho que a gente tem que ter preocupação é antenado em quê? Não que a gente tenha que exercer um papel autoritário na vida
da especulação e do interesse e da curiosidade do jovem. Mas eu acho que esses projetos como Algo de Família, os projetos de almoço, domingo, família, os projetos de, em algumas épocas do ano, a família tem que estar junta para a gente se falar, se olhar nos olhos, torna-se cada dia mais necessário. Porque está desvinculando, né? Está perdendo essa identidade. Deixa eu só dar mais um breakzinho, vou voltar para o terceiro bloco com o Marilena. Vamos tomar um cafezinho patusco, eu volto já.